Olá, queridos professores e professoras do ESI. A nossa lição de hoje será a número 8. A princesa encontra um bebê. Ao final da lição, a criança deverá saber que o Senhor nos protege, de acordo com seus planos. Sentir segurança quando em dificuldades. Responder reagindo com tranquilidade diante dos perigos. E o verso para memorizar de hoje se encontra em Salmos 118:6 e diz assim: O Senhor está comigo, não terei medo. Que tenhamos uma ótima lição. Bom, no nosso Conquistando a Atenção, nós iremos estar utilizando uma jarra. E pegaremos nessa jarra com as mãos sujas de tinta guache. Quando pegarmos, iremos dizer assim, tô com uma sede. Só que a jarra ficará suja. Aí a gente, agora já era. Sujei tudo, não dá mais para beber a água. Deve estar suja. Aí as crianças vão ver que a água não está suja, só a jarra que estará suja. Aí a criança te dirá, não tia, só a jarra que sujou. Caso elas não falem, tenha por perto um ajudante, que esse ajudante irá te explicar. Não, o que acontece? A jarra é impermeável, ela não deixa que a sujeira entre até a água. Então a água está limpa, só a jarra que sujou. Aí você dirá para a criança, ah, sim, agora eu sei que é impermeável. Bom, isso me lembra que na história de hoje falaremos de algo que também era impermeável, de algo que foi utilizado na nossa história. Aí você começará a sua história. Bom, como vimos na história de Jacó, no apresentando a lição, nós veremos que o povo de Deus, que eram os filhos de Jacó, eles viraram israelitas. Por quê? Porque Deus havia trocado o nome de Jacó para Israel. E este povo, que estava morando no Egito, começou a se multiplicar muito. E depois que José morreu, eles começaram a adorar ídolos, a fazer coisas que não agradavam a Deus. E eles iam crescendo. E o faraó que José havia ajudado, acabou falecendo. E com isso, o que aconteceu? O povo estava cada vez se multiplicando mais. E o faraó novo ficou com medo. Teve muito medo deles se juntarem com os outros e não respeitarem o faraó e acabarem tomando o Egito. Por conta disso, ele escravizou os israelitas. Ainda para completar, colocou eles para fazerem tijolos, só trabalhos braçais, trabalhos difíceis. E ele viu que isso não estava adiantando, porque mesmo batendo neles e tudo, eles continuavam se multiplicando cada vez mais, cada vez mais. E isso foi deixando ele num desespero, num medo tão grande, que ele resolveu mandar as parteiras matarem os meninos que nascessem das israelitas. E elas não tiveram coragem de fazer isso, porque a maioria das parteiras eram tementes a Deus. Aí ele viu que isso não adiantou, ele começou a pegar as crianças e a jogar no rio. As que nascessem meninos eram jogadas no rio. Então, Joquebede, mãe de Miriam, ela teve um menininho tão lindo que ela não teve coragem. E ficou cuidando dele escondido, até ele fazer 3 meses. Joquebede pegou um cestinho e colocou piche dentro dele, esperou secar. E esse cestinho ficou impermeável. Lembra que a gente falou no início, no Conquistando a Atenção, que teria algo impermeável
na lição? Então, você vai explicar para a criança que esse cesto é impermeável, não entra água. Aí Joquebede colocou o bebezinho dentro dele e colocou no rio e deixou Miriam, sua filha, olhando para ver o que ia acontecer. Neste momento, a criança não estava sozinha. Além de Miriam, tinha também os anjos que estavam ali com a criança e que estavam levando a filha do faraó para a beira do rio, para que ela pudesse encontrar o cestinho, e foi o que aconteceu. Ela viu um cesto, ficou interessada em saber o que era, chegou próxima e viu um bebezinho tão lindo, tão maravilhoso, que ela se apaixonou e pegou aquele bebezinho para si. Mas esse bebezinho chorava, chorava. Aí Miriam prontamente perguntou se a senhora deseja que eu procure alguém para que cuide do seu bebê? E ela imediatamente disse que sim. Miriam correu e buscou sua mãe Joquebede. E Joquebede cuidou do menino, que levou o nome de Moisés, pois foi tirado da água. A princesa deu esse nome para ele. E até os 12 anos de Moisés, Joquebede o ensinou sobre a palavra de Deus e sobre os ensinamentos de Deus. E ele aprendeu tudo, a amar a Deus, a respeitar. E assim cresceu Moisés até os seus 12 anos. E quando ele foi para o palácio para virar um rei, que era o que a mãe dele, a princesa, queria, ele aprendeu as outras coisas, mas no coração dele ainda estava a palavra de Deus, ainda estavam os ensinamentos sobre Deus. Então ele não tinha outros deuses. Ele só amava o Deus de Israel, o nosso Deus. E assim ele se tornou um homem valoroso e muito cuidadoso com as coisas que ele fazia. Sempre fazia tudo muito bem feito. E o Senhor estava com ele, e os anjos estavam à sua volta. E iremos ver o que acontece com Moisés na próxima semana. Aí você vai dizer para a criança, não deixem de vir, para elas ficarem bem interessadas, para na próxima semana elas estarem na escolinha para saber o que vai acontecer com Moisés. Bom, no nosso para memorizar, o nosso versículo é muito fácil. E com ele, você deverá fazer a criança entender que o Senhor sempre estará com ela. E está escrito assim: o Senhor está comigo, não temerei. Salmos 118, 6. Explique à criança que o Senhor nunca abandona seus filhos, para que ela memorize bem que o Senhor está com ela e que nada ela deve temer. No nosso revisando, você poderá fazer como se fosse um riozinho. Aí você vai pegar e vai colocar um menino, Moisés, no riozinho, né? Você faz assim de papel. Aí aqui você vai colocar uma princesinha, uma bonequinha que você faça igual a gente fez os anjinhos. Você faz uma menininha, que seria a princesa, né? Você pode pegar uma princesa na internet. Aí você vai pegar e vai fazer as perguntas da página, acredito eu que é 76, mas deixa eu dar uma olhadinha. Isso mesmo, da página 76. Para cada pergunta que a criança acertar, você leva ele até a menininha. Para cada pergunta que ela errar, você afasta ele da menina, que seria a princesa. E assim, a criança vai estar respondendo as perguntas e prestando atenção bastante na história. Lembrando, né, recapitulando o que ela havia aprendido. E assim, você fará o revisando. Bom, no aplicando, você deverá dizer à criança que os anjinhos de Jesus
cuidaram de Moisés e estarão sempre cuidando da gente, né? Aí você deverá falar algumas situações e a criança deverá responder com um versículo. Por exemplo, acaba a luz durante a noite e você está sozinho em seu quarto. Aí a criança vai falar: o Senhor está comigo, não temerei. Aí você falará outra coisa. No B, né? Esse é o A. O B seria: a mamãe sai para as compras, né? E deixa você com a titia. Aí você fica com medo por algum motivo. Por exemplo, a titia dormiu, relaxou, né? Aí você deve pensar: o Senhor está comigo, não temerei. Você tem que apresentar uma poesia na reunião de jovens e está com medo de errar. Aí a criança falará: o Senhor está comigo, não temerei. E assim ela vai memorizando e você vai aplicando todo o conhecimento. E ela vai guardando que o Senhor estará sempre com ela, na sua mente e no seu coraçãozinho. E a última que é: você estudou para a prova, mas está com medo de esquecer tudo. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. Fale outras situações, se desejar, e assim a criança fixará que o Senhor está com ela, e nada ela há de temer. Bom, para o contando aos outros, a gente tem vários moldes, tá vendo? A gente pode fazer assim, pode fazer assim, né? Pode fazer assim, pode fazer desse jeito que eu achei bem bonitinho também. E pode fazer assim, né? E temos também na página 53, esse daqui vocês encontram na página 51 da nossa lição de professores, né? Eu gostei mesmo, né? Para mim, acho que é mais fácil, a da página 53. Você pode fazer aqueles lá para estar explicando para as crianças, né? No caso, para ficar diferente. Quando Moisés vai indo até a princesa, você pode estar usando esse, ou pode usar esses aqui, né? Ou para entregar de brinde, não sei. Você pode estar usando esses modelos. Fica a critério de vocês. Agora, o principal mesmo, eu achei foi esse. Porque esse daqui, da página 53, você vai estar dando para a criança, para ela estar pintando e colocando no cestinho. Tá vendo? E para completar, para esse também ser... Para completar, você pode estar colocando o versículo, né? E assim, a criança estará contando a outras pessoas, quando ela levar esse bonequinho, a história de Moisés. Para a nossa lembrancinha, a gente pode estar fazendo essa cestinha também. Tá vendo? Aí, a gente colocaria aqui em mais escuro, né? Porque a cestinha veio assim, sem o versículo. A gente pode colocar em uma cor mais escura, que aqui eu só pensei nisso depois. Salmo 118:6, o versículo em mais escuro, entendeu? A gente pode estar fazendo isso aqui, colocando... Pede para a pessoa, quando for imprimir para você, colocar a escrita pelo computador, que fica melhor, né? E a gente dá isso daqui para criança. Você pode estar colocando um EVA aqui, né? Coladinho para ficar mais bonitinho. Ou se não, tu pode colocar o EVA aqui e colocar o versículo grudado atrás. E essa vai ser nossa lembrancinha. Vai ficar bem mimosinho e linda. E assim termina mais uma aula nossa. Que a gente consiga passar para nossas crianças que elas não devem temer nada, porque o Senhor sempre está com ela e seus anjos estão sempre acampados ao seu derredor. Assim,
elas irão saber que precisam fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que Ele sempre esteja com eles. Apesar de que o povo israelita fez tantas coisas assim ruins, né? Ficaram amando a ídolos, mas mesmo assim o Senhor nunca os abandonou. Então devemos sempre mostrar aos nossos pequenos que o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus carinhoso, um Deus que nos ama e que nos quer salvar. E por isso devemos amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. Até a próxima aula e tenha uma ótima semana.